Pessoal, dá uma olhada aqui nas notificações de vendas que eu já recebi hoje. Meu dia mal começou e eu já fiz todas essas vendas aqui. E olha que eu tô na Disney aproveitando o parque. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Sete horas e 42, estamos na nossa reta final, daqui a pouco o Sport Center, o assunto agora é o São Paulo Futebol Clube, reforços da equipe comandada por Hernan Crespo, outros nomes em especulação. Vamos colocar na tela as negociações do São Paulo até aqui para 2021. Pergunta tá na tela. André, eu vou começar contigo essa pergunta de mudar de patamar, ou patamar, Bruno Henrique ditou moda, né? Vou mudar essa palavra até chegar pro seu. Orejuela, lateral, vem do Grêmio, Miranda, zagueiro, tava no Sunim da China, né? Time que teve grande problema, foi colocado a venda e tal, e não conseguiu comprador. Bruno Rodrigues, atacante da Ponte Preta, negociações em andamento. Gabriel Neves, volante do Nacional. Martim Benítez, meia do Vasco da Gama. André Kfouri, para não usar o patamar, fica mais forte esse São Paulo a ponto de entrar numa disputa como um candidato a título, coisa que não era vista em 2020, embora tenha lutado por título, tanto de Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, ou não? Você acha que mais ou menos tá na mesma? Porque também teve gente que saiu como o Breno. Se todo mundo aí que apareceu na tela for contratado, essa é a possibilidade, não acho que chegaremos a isso. Talvez 2, não sei. Eu acho que o Miranda é uma contratação muito boa, que faz todo sentido, desde que, é claro, caiba no orçamento. Então, eu assumo que a presidência do São Paulo, essa diretoria que está aí, saiba o que está fazendo no sentido de não repetir uma contratação, isso já aconteceu em vários clubes, que no final das contas não pode ser honrada e cria mais problemas do que deveria criar. Mas o Miranda é uma referência técnica, é um cara que ainda tem algum tempo em altíssimo nível no futebol, evidentemente tem ligação com o clube, é um profissional seríssimo, então ele só vai melhorar o São Paulo, em todos os sentidos. Ele só não poderia ser utilizado para piorar uma relação interna por causa da questão financeira, que, de novo, para deixar claro, eu imagino que a diretoria do São Paulo está equacionando bem. O Benítez eu não contrataria. Não contrataria. E nada contra o Benítez como jogador. Eu só não acho que o São Paulo precise atualmente fazer um investimento num jogador como ele. Eu acho que outras possibilidades poderiam ser consideradas. Se trata de um time que está começando a nascer, jogando um futebol que é diferente em termos de sistema. A metodologia de treinamentos também é outra. Veio uma comissão técnica de outro país que tem outras ideias, trabalha de uma outra forma. E é preciso dar tempo para que isso se mostre em campo como resultado. E eu acho que é preciso ouvir, acima de tudo, as intenções e os desejos do treinador. São Paulo contratou um técnico que tem uma pequena amostra de trabalho. É verdade que essa amostra é boa, estimulante. O cara conquistar um título com um time como Defensa e Justiça, você precisa parar para olhar e falar assim, bom, aí existe uma razão para investir nele. E é bom quando acontece esse tipo de coisa, porque os melhores trabalhos do Crespo, evidentemente, ainda estão por vir. O São Paulo pode ser um deles. Então eu acho que ele precisa ter o suporte não só da paciência, não só da briga contra a, abre aspas, cultura, fecha aspas, do futebol brasileiro, que não dá 100 dias para um cara trabalhar, mesmo chegando de outro país,
e é preciso dar a ele os elementos que ele quer para poder trabalhar. Ele seria a referência, né? E a dificuldade técnica da equipe do Vasco para jogar é muito mais complicado. Você corre muito mais, você tem um desgaste físico para correr atrás dos outros do que para jogar. Dentro da proposta do São Paulo, eu acho que ele teria uma facilidade maior para jogar, porque ele teria mais jogadores com uma qualidade melhor, né, ao lado dele, os jogadores que pudessem, que podem dar para ele a tranquilidade de falar assim, opa, peraí, vai lá, eu tô aqui, aí ele devolve, faz 1-2, porque assim, no Vasco ele dava a bola, ele na hora de receber a bola de volta, ele não voltava, era difícil, então você tem um desgaste natural. Talvez com uma equipe mais qualificada, ele possa apresentar aquilo que está faltando para você e que todos nós vimos no ano passado, que é a questão física, porque ele vai deixar de correr errado e vai correr um pouco mais certo, vamos dizer assim, e tem outros caras para poder dividir. Mas com então ele. você contrataria, Zé? Nessa linha você vai de que ele seria melhor que Sara ou Igor Gomes? Não, eu acho que existe, primeiro, o quesito nacionalidade, né? Argentino com argentino existe uma questão, uma questão de sangue, não sei, é uma ligação que existe que talvez o cara sinta mais, uma obrigação maior para poder se entregar para o treinador, talvez exista isso. Né? Agora, existe uma questão, por exemplo, o Sara e o Igor são dois jogadores que têm muita qualidade, mas são jovens, que oscilam muito. Né? Eles oscilaram muito, talvez pela questão insegurança ou pelo automatismo do Fernando Diniz nas questões táticas dos movimentos, e aí eles perderam aquilo que eles tinham nas categorias de base, que era uma mobilidade um pouco maior, movimentos diferentes, né? Conversando com algumas pessoas do São Paulo, o Igor tem essa dificuldade hoje porque ele está muito viciado naquilo que ele tinha que fazer na época do Fernando Diniz e perdeu um pouco aquilo que ele tinha nas categorias de base. Talvez com a presença do Benítez, talvez eles possam se sentir um pouco mais tranquilos em relação à movimentação, porque a movimentação vai ser diferente, né? E você qualifica o seu elenco. Você tem jogadores que o São Paulo poderá utilizar em várias situações. E não ficar com uma dependência. A minha impressão é que, especialmente o Gabriel Sara, num contexto de um clube em bom ambiente, não sem pressão, porque nunca existe um clube sem pressão em se falando de times desse tamanho, mas em bom ambiente, com títulos conquistados recentemente, sem essa questão que o São Paulo enfrenta dos fantasmas, das eliminações e tal, a leitura sobre o Gabriel Sara seria completamente diferente do que é hoje. Completamente. Para melhor, você diz? Muito melhor, e sem ver do Sara nada diferente do que ele mostrou até agora. Sim. Nada. Eu não estou dizendo que ele estaria jogando melhor num clube em paz. Não. Estou dizendo que se a leitura do São Paulino sobre o seu time e a leitura geral a respeito do que o São Paulo vive já há muitos anos fosse diferente, se o clube desse motivos para isso, vivesse uma época melhor na sua história, a quantidade de expectativas sobre esse rapaz, ele tem 21 anos, seria muito maior do que é hoje. Muito maior. Teria-se dele a ideia de um jogador para uma década no São Paulo, o que é irreal aqui no nosso ambiente de futebol, porque 2, 3 anos de sucesso já fariam com que um cara na idade dele fosse embora. Mas tudo bem, aí é a lei que governa as coisas aqui. Eu estou dizendo em relação a como se olha para esse tipo de jogador. Zé, sim. Você pegou ar, se quiser falar. Eu ia falar porque foram esses jogadores, eles mudaram as características quando eles chegaram para o profissional. É só buscar aí o que eles faziam nas categorias de base e o que eles fizeram no profissional. Então, assim, existe esse período de adaptação, existe esse período de maturação, vamos dizer assim, primeiro como homem, né? Depois tem a parte física, porque você tem 18 anos, teu corpo até 23 anos vai mudar, então você tem algumas lesões, às vezes você perde velocidade porque você ganha muita massa muscular, perde mobilidade também. Tem uma série de fatores que esses meninos eles estão passando, né? E aí entra a questão da formação do atleta. Aquela formação que foi feita nas categorias de base, quando chega no profissional, ela é mudada.
Porque nem sempre o menino que joga na base de camisa 10, vou dar um exemplo, chega no profissional, joga de 10. Muitas vezes ele joga de ponta direita, aberto para marcar o lateral. E o menino vai fazer, porque se ele não fizer, o treinador não coloca. Existe uma série de condicionamentos para esses meninos. Então, eu acho que esse período agora com o Crespo vai ser um novo período, um novo aprendizado. E aí eles podem justamente crescer da maneira que o André está falando. Esse menino Gabriel Sara, o potencial dele é gigantesco. E tem um outro também da base, chama Rodrigo Nestor. Daqui a pouco ele está pintando aí também. É um jogador sensacional. Agora tem que dar o tempo para esses meninos amadurecerem primeiro como homem, a formação de cabeça, porque vão oscilar. Então, fome, João, depois eu estou sentindo essas mudanças corporais que você falou, Zé. Você está em formação, né, André? Dos 23. Tá difícil, Zé. Eu estou sentindo a minha formação aqui, André, no cabelo também, tá? São os hormônios, né? Turma, a gente chega na fase adulta, é assim mesmo. A gente tem que passar aqui no Futebol na Veia a agenda do fim de semana, a agenda do Campeonato Paulista, né, da rodada. Vamos dar uma olhada. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.